8h31 em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Neste bloco, finalizando o programa e recebendo aqui o promotor Marcelo Lessa, da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Campos. O assunto aqui na pauta pré-agendada são contribuições possíveis deste polo universitário gigantesco que nós temos. Tem ainda, Aloysio, se me permite, na semana passada a gente conversava também com o pessoal aqui do GNA, né, dessa GNA no Porto do Açu, essa nova lei do gás aí, há uma grande expectativa com relação a essas mudanças, pelo menos, né, no que diz respeito à indústria, mudanças que podem promover aí uma concorrência melhor. Enfim, né, a Campos dá tanta sorte que tem ainda muita coisa que pode acontecer aí, independente do passado que foi desperdiçado. Voltamos então a Aloysio Abreu Barbosa e o promotor Marcelo Lessa. Marcelo, esse painel que a gente publicou no sábado é o 10º painel tratando da crise financeira de Campos. E foi o primeiro, quer dizer, a gente já tinha ouvido juristas antes, mas foi o primeiro feito unicamente com juristas. E se você for ler o painel todo, né, e eu, além de ler, editei, então permite uma leitura um pouco mais aprofundada, fica ali, meio, para mim pelo menos, ficou meio claro uma divisão entre posturas dos entrevistados. Grosso modo, se você for analisar as respostas, o todo das respostas do Cristiano Miller, presidente da OAB, e do Rodrigo Rebouças, juiz da Vara Única de Talva, eles têm uma postura bem austera em termos econômicos, né? Uma postura chamada economicista, né? Ou liberal. O Tiago Abud, defensor público, tem uma postura mais progressista ou humanista. E você oscila entre uma coisa e outra. Posições ora num espectro político-econômico, horas em outro. Queria saber se você concorda com essa leitura e por quê. Eu acho que a gente convergiu na maioria das respostas, e algumas outras talvez a gente tenha divergido quanto à primeira opção, né? A questão de sacrificar, cortar serviços, cortar benefícios de servidor, eu realmente não concordo com isso. Eu não acho que o servidor deva ser eleito vilão de crise econômica nenhuma. Eu acho uma injustiça com pessoas abnegadas que... Eu sempre falei, da exceção não se tira a regra. É evidente que existem servidores ineficientes, acomodados, que eventualmente não merecem estar ocupando o cargo que ocupam, que prestam mau serviço, que atendem mal a população, mas isso não é a regra. Então, essas pessoas têm que ser identificadas, punidas e afastadas. Mas não é a regra. Então, talvez as nossas divergências foram com relação à proposta relativa a servidor. Eu me lembro que Rodrigo mesmo propôs um corte de benefícios pelo tempo de serviço. Eu, pessoalmente, discordo disso, porque o servidor público ele não tem uma perspectiva de ascendência na carreira como no setor privado, que a pessoa entra, eventualmente, numa empresa como contínuo, pode virar diretor. Ele não tem essa perspectiva, né? Porque toda investidura em cargo público depende de concurso público. Não há concursos internos, né, para que ele possa galgar de um cargo a outro cargo público, né? Então, o plano de cargos de serviço público é muito mais limitado em relação às perspectivas de ascensão funcional no serviço privado. E se você corta benefícios por tempo de serviço, você iguala o servidor em termos remuneratórios do início ao final da carreira, e aí desestimula o servidor a sua progressão na carreira. Então, eu não acho que isso seja uma estratégia correta, eu não acho correto isso, né? O servidor deixa de buscar promoção, inclusive, na própria carreira, ele acaba se acomodando, tendo em vista que não vai ter nenhuma diferença financeiramente. Eu não acho, portanto, nesse ponto nós divergimos relativamente a essa questão do servidor, né? Mas, no mais, acredito que na grande maioria nós concordamos.
Notei também uma preocupação, e que é compreensível, do Tiago, relativa à questão do atendimento social, até porque ele é dos que vê mais na ponta os reflexos da desassistência do serviço público. Então é natural que ele deixe aflorar um pouco mais esse viés social, né? Essa atenção mais voltada aos serviços públicos essenciais, porque ele vê diretamente, tem contato mais direto com as pessoas que sofrem pela desassistência com relação ao serviço público. É natural que ele tenha essa visão. Mas eu acho que na grande maioria das respostas nós convergimos. Não acho que tenha havido... Convergimos mais do que divergimos, e divergimos pontualmente. Acho que, se de todas as medidas tomadas ainda assim faltar dinheiro, é claro que vai ter que ter corte. Eu admito isso, tem que ter, evidente. Né? Todos nós concordamos que o dinheiro, a gente não pode emitir dinheiro. O município e o Estado não podem emitir dinheiro. Né? A União até pode, mas isso tem um reflexo econômico terrível. De emitir dinheiro gera inflação. Mas, em tese, a União pode resolver o problema de falta de dinheiro. Vai na Casa da Moeda e emite papel. Muito embora isso tenha, evidente, uma consequência desastrosa, como teve lá no chamada teoria do bolo, lá, né? Milagre econômico lá dos anos 60, 70, né? Mas nós não divergimos nisso. A gente talvez apontamos os mesmos caminhos, talvez, mas com prioridades diferentes. Na minha visão, né? Mas você é muito mais isento do que eu, porque você está de fora, portanto, a visão externa é sempre mais apropriada do que a visão interna, mas na minha visão interna, e li a resposta de todos, acredito que a gente tenha talvez divergido um pouco na ordem de prioridade das medidas que devam ser tomadas para poder tentar encontrar uma solução para a crise, mas nenhum de nós negou a possibilidade de chegar a tomar todas elas. É só uma questão de ordem a ser feita. Um outro ponto de convergência que há nas respostas de vocês, inclusive repetindo a definição, que não... Vou pegar aqui Cristiano Miller, por exemplo. Não nos deixemos levar com tudo, com propostas mágicas e mirabolantes. Aí eu pego uma resposta sua, por exemplo. Cadê? Aqui, e com os números não há mágica. Quer dizer, esse não há mágica. O Jefferson, por exemplo, repetiu no painel anterior. Jefferson, que esteve aqui ontem, entrevistado do Folha no Ar. Jefferson Mendes Azevedo, reitor do IFE. Que foi até o lead que eu falo, foi a manchete daquele painel anterior. Vários outros especialistas de várias áreas, empresários, sindicalistas, economistas, antropólogos, sociólogos, repetem muito essa coisa de não há mágica. E nós sabemos que vamos entrar agora no período de campanha em que, embora não exista mágica, existem promessas. Existem promessas de magia. Né? Como é que você acha? Isso eu falo enquanto cidadão, tá? Não enquanto promotor, por óbvio. E enquanto cidadão e enquanto eleitor. Que o eleitor campista deve estar precavido e ciente dessa coisa que vocês repetem sempre, não a mágica. O eleitor não pode acreditar em Papai Noel. Tem que chegar trazendo uma solução mirabolante, né? Como se fosse Papai Noel, é evidente que está mentindo. É isso que o eleitor tem que estar atento. Não se pode se dar o luxo de acreditar em cegonha e Papai Noel. De fato, não há mágica. Né? É preciso que todos, na ordem que escolherem, são legitimados a isso. Na verdade, se você fizer uma síntese de todos os painéis, né? Todos nós apontamos as soluções que são meio intuitivas, mesmo meio óbvias, né? E dentro desse contexto vai caber ao próximo prefeito, que é o legitimado, né? Nós estamos aqui dando contribuições, opiniões, né? Mas o legitimado a fazer o dever de casa vai ser aquele que sagrar vencedor das urnas em novembro nessa eleição. Então vai caber a ele escolher por onde começar
a arrumar a casa, fazer o dever de casa, né? Ou manter a casa. Quando a gente fala assim, arrumar a casa, eu tenho um certo cuidado, pode parecer que a gente esteja fazendo uma crítica que a casa esteja desarrumada, ou que estava desarrumado. Não é nesse contexto que eu me refiro a arrumar a casa, né? Independe do momento que se vive, que se viveu, né? Eu estou olhando daqui para frente, né? O arrumar a casa daqui para frente, né? Eu chego numa casa, preciso arrumar. Até a casa arrumada tem que ser mantida arrumada, né? E ainda assim, a gente, quando passa 2 dias fora de casa, quando retorna, tem que escolher por onde começa. Eu vou começar a lavar o banheiro, a cozinha, o quarto, a sala. É nesse sentido que eu falo. O próximo prefeito vai ter que escolher. Ele tem que se dedicar a todos os cômodos da casa. Por onde começar, é isso que ele vai ter que escolher, por onde começar. Mas não tem jeito. O jeito é arrumar a casa nesse sentido, repito, não quero ser mal interpretado. Não estou dando a entender que não esteja arrumada ou que não estava arrumada antes. A questão não é essa. A questão é num olhar sempre prospectivo. É nesse sentido que eu me refiro à expressão arrumar a casa. Mas as saídas são essas. Fora disso, não há mágica. Né? Fora disso é acreditar em cegonha e Papai Noel. Né? Porque o governo atual, o governo Rafael, eu não quero personalizar, a questão não é essa, mas ele sofre críticas porque ele prometeu na campanha de 2016, por exemplo, não acabar com o cheque cidadão, manter a passagem social, e uma vez saído da campanha entrando no governo, a tomada de consciência do quadro financeiro de Campos não permitiu manter essas políticas sociais. Eu não estou absolutamente personalizando críticas, mas é um fato. Você acha que esse é um erro que não pode voltar a acontecer? Às vezes o próprio cenário pode ser que se mude, pode ser que no decorrer do governo, algumas coisas que se imaginou que se poderiam manter ou ampliar, se surpreende e acaba se vendo que não haverá receita para financiar isso. Vocês mesmos noticiaram, e isso aconteceu por coincidência no atual governo, poderia ter acontecido no anterior, ou poderia ter acontecido no próximo, e pela primeira vez na história de Campos, a participação especial num determinado período foi 0. Né? E acredito que ninguém imaginava isso, nem os mais pessimistas imaginavam isso. Né? Fazendo um recorte, vocês no painel fizeram um recorte que pegou desde a primeira gestão Arnaldo Viana, que foi quando os royalties começaram a ser significativos para a cidade de Campos, né? Eu acho que nem os mais pessimistas lá naquele início poderiam imaginar que num dado momento o município receberia R$0 de repasse. Então pode ter acontecido isso também, quer dizer, foi o que eu falei, só quem está dentro da máquina pública é que tem a real dimensão das suas possibilidades e das suas necessidades. Né? E é por isso que só quem está dentro da máquina pública é que pode saber por onde deve começar a arrumar a casa, já explicando o que eu quis dizer com essa expressão, que também não se trata de personalizar absolutamente. Tem que também o telespectador Carlos André Moreira, que indica que uns livros de economia, Erros Fatais de Socialismo, Hayek, O Caminho de Servidão, Hayek, é um leitor assíduo do Hayek, né? A Teoria da Exploração do Socialismo, Comunismo, von Bauer, Liberalismo, Karl Menger, O que o Governo Faz com o Nosso Dinheiro, Murray Rothbard, e A Ação Humana, do Ludwig von Mises. E coloca aqui, faz uma crítica aqui, o promotor ignorou, acho que está falando no sentido de que não pode haver corte ele não especifica, mas acho que é isso, de que não pode haver corte no serviço público. O promotor ignorou o fato de que o Estado foi criado para o povo e não o inverso. Como é que você responderia a isso, Marcelo? Primeiro que eu não disse que não pode haver corte do serviço público. Eu disse, ele não deve ter prestado atenção no que eu respondi. Eu disse que a panaceia de que o servidor público é o grande vilão da crise econômica é um equívoco na minha visão. Eu disse que
O início da arrumação da casa não deve começar por cortar o servidor público, como se ele fosse o culpado por se ter gasto mal, por não se ter arrecadado e cobrado dos devedores, né? É uma questão de ordem, né? de estratégia, de por onde feito tudo isso. Meu microfone está ficando baixo, deve estar dando sinal aí, eu vou tirar o fone. Se feito tudo isso não houver solução, então se parte para o corte do servidor. É claro que eu sei que o servidor público é servidor, mas também não é escravo. É bom dizer para o leitor, servidor público é servidor público, mas também não é escravo. É um trabalhador como outro qualquer e merece ser respeitado, né? A remuneração do servidor público está para ele, assim como o preço praticado no setor privado está para o setor privado, né? Quer dizer, quando o setor privado tem desequilíbrio econômico financeiro, repassa para o preço final para o consumidor, né? Então, o reajuste periódico, os benefícios que às vezes se criam para o servidor público como forma de compensar defasagem em reajuste de remuneração, assim como o aumento do preço está para preservar a margem de lucro para o comerciante. Então é hipócrita quem coloca o funcionário público como se fosse um grande vilão e tudo passa pela histeria de cortar e estrangular o servidor público. E não espera, então, qualidade no serviço, porque eu não posso esperar qualidade no serviço com um servidor desmotivado. É isso que eu defendo, o servidor público. Ele retifica aqui, o Carlos André Moreira fala assim, eu falei sobre impostos. Sobre impostos, como assim? No sentido de que você acha que está querendo dizer, estou tentando interpretei errado a primeira vez, de que cobrar essa cobrança de impostos que você quer que seja, cobre-se o que ficou para trás, seria uma maneira do Estado pegar pesado com o contribuinte, né? Então ele acha que o devedor deve ter a dívida perdoada. Então, no momento de crise, qual é o ponto de partida? Vamos perdoar os devedores, aqueles que fizeram com que a receita fosse menor, que não pagaram, que era obrigado a pagar. A propósito, com todo respeito, quem é que paga efetivamente mais imposto no Brasil, que tem o desconto em folha do imposto de renda? É o servidor público. O servidor público vem descontado na fonte, né? Descontado na fonte. Quem carrega o país nas costas em termos de arrecadação de imposto de renda é o servidor público. Então isso é uma hipocrisia, com todo respeito, é uma hipocrisia isso, né? Enfim. Então não acho, repito, o servidor não é o vilão de crise nenhuma na minha concepção. É uma solução muito simplista. Não, eu acho que ninguém pretende colocar o servidor como vilão. Como você disse, sem servidor público, por óbvio, não há serviço público. E sem serviço público não há nem país, nem município, nem estado, nem país. Agora, você não acha que houve uma superdimensão? Eu não falo do servidor. O servidor é só uma parcela disso. Não houve, no tempo das vacas gordas, um inchaço da máquina pública de Campos, que agora não é mais sustentável pela queda de receitas? Sim, pode ter ocorrido, eventualmente, para fazer frente a serviços cuja demanda, naquela época, se fazia necessário ter inchado. Como também pode ter ocorrido distorções nesse inchaço, não estou dizendo isso, né? Eu só não faço da exceção a regra. Então, claro que tudo aquilo que se identificar como tendo sido distorção é o momento de ser corrigido, sem dúvida. Eu só não tento fazer disso a regra, indiscriminadamente. É isso que eu acho que é um equívoco, é generalizar, né? Eu não posso generalizar as coisas. A divergência é só com relação a isso. O que se apurar que foi um inchaço, que é uma distorção, claro, tem que ser corrigida, tem que ser cortada. E aí, Aloysio, a gente tem... olha como é que é interessante, às vezes, e a gente fica num beco sem saída, né?
houve um período evidente que a população flutuante da cidade era muito maior do que era hoje, porque a economia estava mais ativa, pujante, circulando na época de ouro do petróleo, né, das expectativas lá do Porto do Açu, a pleno vapor. Então, chegaram a ser construídos a toque de caixa 4, 5 hotéis simultaneamente na cidade, não foi? Lembram disso? Passado não muito distante, isso refletia chegou a ter 3 voos diários do Rio para Campos. Quer dizer, todo esse aumento da população flutuante gera uma pressão sobre o serviço público. Eventualmente, pode ser que a administração tenha que ter se inchado num determinado momento para isso. E veja só que grande amarra, que grande incoerência, né? Se ela se inchou aumentando o quadro efetivo, né, aí vem o problema. Agora, o que fazer com eles? Se ela se inchou aumentando o quadro de prestadores de serviço ou o quadro de investiduras temporárias, eventualmente pode ter sido criticada porque favoreceu a B ou C, já que aí não estava presa às amarras do concurso, né? É por isso que algumas pessoas colocam os problemas como se a solução fosse muito simplista, quando na verdade não é. Tem coisas que não são tão simples como parecem ser, né? Então, é claro, redimensionar a máquina à realidade, não sou contra. Eu falei, só não disse que é a primeira opção. E, eventualmente, a gente tem que entender se esse inchaço foi por demanda de serviço que a época tinha, que hoje não tem mais. E aí tem que saber como se deu esse inchaço, para poder saber o que fazer para tentar desinchar isso. E não é simples, repito, não é simples. Marcelo, para terminar, são hoje às 8h53, última pergunta. Como você falou, há vários pontos de convergência, não só entre vocês 4 do painel do último sábado, como dos painéis anteriores. Retomada que você citou, inclusive, aqui, retomada da vocação agropecuária do município, que é fonte secular de riqueza e receita daqui. Renovável. Pregão eletrônico. E, sobretudo, para finalizar, eu queria que você respondesse, que você é professor universitário, o aproveitamento do polo universitário de Campos na busca de soluções. Como é que você vê? Todas as soluções passam pela universidade, na verdade, né? Desde soluções de políticas públicas existem nos cursos de ciências humanas, os laboratórios de pesquisa de política pública, né? Existem pesquisadores que se dedicam a apontar o que foi fracassado, o que foi bem sucedido, a fazer estudos, levantamentos estatísticos do que deu certo, do que não deu certo. Na área tecnológica, nós temos aqui a UENF, o IFE, né? Você falou há pouco do Jefferson, é um dos maiores intelectuais que Campos possui, né? Como muito bem conduz uma das mais importantes instituições de ensino públicas de Campos, que é o IFE. A UENF, a mesma coisa, lá você também entrevistou o professor Palácios, né? Palácio. A UENF é um enorme polo produtor de conhecimento, voltado notadamente para a área das ciências biológicas e tecnológicas, né? Tem a UF, voltada mais para a área social, das políticas sociais. Isso sem contar as universidades privadas, né, como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, Uniflu, onde inclusive eu tenho a honra também de pertencer aí, faz o tempo que eu tenho de MP, tenho de vida acadêmica no Uniflu, então Faculdade de Direito de Campos, quando comecei. Censa, Cândido Mendes, Censa, Cândido Mendes, né? Censa, então, tradicionalíssimo, né? Escola auxiliadora tradicionalíssima, e depois os institutos superiores de ensino lá do ISE-Censa, e aí voltado também tanto para a área tecnológica como para a área das ciências humanas, recentemente com cursos de direito muito bem conduzido pelo Carlos Alexandre, nosso amigo em comum.
A universidade está aí, com todo o conhecimento que produz diariamente, Cândido, Estácio, enfim. Eu nominei muito, posso estar correndo o risco de ser injusto, obrigado por ter me ajudado. Se eu deixado alguma de fora, não sei se deixei alguma de fora. Federal, Rural. A Rural, né? Então, todas elas, com a sua vocação, de fato, têm muito a contribuir. A ciência está aí, né? Apontando soluções. E aí fica um conselho, que é uma coisa que a gente tem visto ultimamente, e isso tem trazido resultados ruins, ou que no mínimo poderiam ser melhores caso não se estivesse assistindo atualmente a isso, né? O quão é pernicioso e quão traz resultados ruins, fechar os olhos para a ciência, né? Então é preciso que o prefeito, próximo prefeito, esteja com os olhos abertos a ouvir a ciência, né? Para que tente escolher das soluções apontadas, e aí ele é legitimado a escolher quais das soluções a ciência aponta, mas que não despreze a ciência, né? Desprezar o conhecimento científico, desprezar toda a produção de conhecimento que os especialistas indicam, gera situações como essa que o Cláudio falou, de alguém não usar máscara e se orgulhar da ignorância de não usar máscara, né? Então, desprezar a ciência só produz aqueles que se orgulham da própria ignorância. E é preciso que a gente tenha os olhos e os ouvidos voltados para a ciência. E nós somos privilegiados quanto a isso pelo fato de termos um polo universitário com universidades do mais alto gabarito. Então é preciso que a gente ouça a ciência e aí, claro, faça as escolhas discricionárias que têm que ser feitas, evidentemente, né? Mas sempre com os olhos voltados para a ciência. Tá ok, Marcelo, são 8h58, eu tomei um puxão de orelha ontem para terminar o programa no horário. O Carlos André Moreira quer manter o debate com você, e esse programa, por óbvio, não é um debate entre o convidado e um telespectador específico, né? Aí dá mais lista de livros aqui, leio O Homem, o Brejo, Alberto Lamego. O Carlos André Moreira é um grande autor, acho o maior autor de campos, Alberto Lamego, e vai além de Homem o Brejo, né? Tem o Homem à Serra, o Homem Restinga, o Homem à Guanabara. Inclusive, no meu ponto de vista, que eu já li os 4, o Homem Restinga é o melhor livro dele. Mas se você quiser um debate particular com o Marcelo, aconselho que você o busque para isso, se ele tiver com disposição e, enfim, de tempo e vontade para manter esse debate. Marcelo, te agradeço demais a presença. Sei que economia não é a sua área de especialidade, mas acho que você saiu muito bem, né? E, como eu disse, embora seja um tema econômico, a crise financeira, ele vai muito além da economia, e acho que as suas colocações aqui hoje serviram para ajudar a dar a dimensão devida do problema, que afeta todos nós. Muito obrigado pela presença. Olha, Luiz, foi uma honra, né, mais uma vez, participar aí desse seleto grupo de analistas que você escolheu a dedo para todos esses 10 painéis, né, e finalizar aqui no Folha no Ar. E quero dizer que eu estou sempre à sua disposição. É possível recusar um convite seu. Quero te parabenizar por todo o serviço que tem prestado, toda a informação relevante que tem trazido e toda a reflexão que tem suscitado sobre os problemas do nosso dia a dia, né? Um grande abraço para todos vocês, um abraço para o Cláudio, foi uma honra muito grande, e sempre que eu puder colaborar, estou aí à disposição. Nós é que agradecemos, e são 9 horas, eu não quero levar mais puxão de orelha também, mas só para fazer coro aí, e a Luísa sabe bem disso, até porque nós o entrevistamos na semana do Aloysio, o Raul Palácio, e ele falava uma coisa também muito impertinente, aliás, muito importante, pertinente. A questão do servidor público municipal hoje sustenta também a outra ponta, o comércio. Então,
é preciso se estudar muito bem realmente esses cortes aí, só para... Tanto que se comemora quando antecipa 13º, quando injetou tantos, né, milhões na economia. Exato. É isso que eu falo, tem soluções simplistas, tem... O fato também, Aloysio, de ter lido muitos livros, o fato de conhecer muitos livros não significa que os leu. E o fato de tê-los lidos não significa que os compreendeu. Também é preciso que a gente, né? Enfim, mas são opiniões, a gente está aqui para abrir espaço para opiniões, essas são as nossas opiniões, né? Verdade. Claro que a gente agradou a alguns, não agradou a outros, mas a vida é essa, não sejamos inimigos de ninguém, por favor, né? A gente tem que aprender a conviver com a divergência, enxergue naquele que pense diferente, não inimigo, mas um parceiro para a construção de um pensamento plural. Mais ou menos o que disse o ministro Roberto Barroso numa das suas sensacionais intervenções lá no plenário do Supremo Tribunal, né? Enxergo quem pensa diferente não como inimigo, mas como um companheiro para que possa produzir um pensamento plural, né? E acho que esse é o nosso papel quando nos abrimos à crítica pública e à vida acadêmica, longe de sermos os donos da verdade, estamos apenas dando as nossas opiniões e eu acho que esse é o objetivo do programa. Sim, e agradecer a você, Marcelo, é lógico, hoje em dia é muito fácil, né? É só abrir o São Google que você sai com sua licitação, né? Lógico, muito fácil. Não estou dizendo que é o caso, né? Do telespectador, mas qualquer um pode, né? Agora, anunciar também, eu pedir desculpas, Cláudio, ao Marcelo, ao Cristiano Miller, que é o convidado de amanhã, presidente da OAB, participou com o Marcelo, como eu já disse, desse painel do último sábado, vai estar aqui esmiuçando um pouco mais os pontos que colocou no painel. Presidente da OAB, que eu fiz uma confusão, minha culpa, minha máxima culpa. Fiz uma confusão cronológica e acabei trocando. Mas ele vai estar aqui amanhã, né? Cristiano Miller, presidente da OAB. E ao Marcelo, muito obrigado. Valeu, um abraço para todos. Um abraço, doutor Marcelo Lessa, muito obrigado pela presença, obrigado aqui, mesmo que sistema de videoconferência, mas da próxima, quem sabe, já não voltamos ao normal aí. Cafezinho, tomara. Opa! Aqui, só para registrar, o Carlos André Moreira, eu coloco aqui, não tem um senhor como inimigo, é só divergência de ideias. Claro, é um prazer, é um prazer, eu não conheço o seu Carlos André, mas é um prazer divergir, ter ideia. A sociedade plural é exatamente isso é toda a beleza de uma sociedade plural. Na China não se pensa diferente, não é? Porque quem eventualmente pensa diferente não tem muitos dias para pensar, né? Quer dizer, com todos os defeitos que a gente às vezes reclama do nosso país, não há nada melhor do que a democracia. Então, eu exalto a divergência, quando meus alunos sabem disso, quando eu dou aula, eu fomento a divergência, longe de achar que seja o dono da verdade, muito pelo contrário, são ideias, né? E sempre, aliás, bom dizer, sempre estou aberto a ouvir e refletir e até a mudar de opinião, né? Lendo e ouvindo o debate, conhecendo a ideia dos outros, né? Quer dizer, e um de nós pode imaginar que é uma caixa refratária que não chegou num estágio tal que não pode mais ouvir a ideia. A gente aprende, às vezes, com uma criança, né, a ter um outro olhar, não é verdade? A gente aprende muito e isso é muito enriquecedor. O debate é sempre muito enriquecedor. Perfeito. 9h04, encerramos por aqui o Folha no Ar, primeira edição de hoje. Amanhã de volta com o Cristiano Miller, presidente da OAB, advogado, estará conosco aqui ao vivo também. Hoje o Marcelo Lessa nos honrou aí com a sua entrevista e participação no programa. 9h05 até amanhã às 7h com o Folha no Ar, e a gente segue aqui com mais música, com mais informação. Você segue acompanhando a programação da Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.